Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai fazer um validador de CPF em Python. Eu já deixei o algoritmo aqui escrito como que a gente vai fazer isso, eu vou só dar uma explicada, vou dar uma rabiscada aqui por cima para você e vou te mostrar mais ou menos, exemplificando aqui em Python, como que a gente faria esse cálculo na mão. Observa que isso não tem nada a ver com a classe que a gente vai criar posteriormente. Eu vou te explicar posteriormente como a gente vai fazer uma classe para validar CPF. Neste momento, eu vou fazer tudo na mão aqui para você entender como funciona o algoritmo, certo? Então vamos lá. Para a gente validar um CPF aqui, o cálculo é baseado nos 2 dígitos finais. E para validar a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os 9 primeiros dígitos do CPF, vai gerar os 2 dígitos finais e vai salvar esse novo CPF que a gente está gerando os dígitos em uma variável qualquer. E depois, no final, a gente vai comparar se o CPF que foi enviado por algum usuário se é igual ao CPF que a gente gerou os 2 dígitos finais, ou seja, os 2 dígitos finais dos 2 CPFs têm que ser iguais, entendeu? E agora, para a gente obter os dígitos do CPF, a gente obtém um de cada vez. E é o seguinte, para obter o primeiro dígito do CPF, a gente deve multiplicar os 9 primeiros dígitos do CPF por uma contagem regressiva, iniciando de 10 e terminando em 2. Deixa eu pegar um CPF qualquer aqui. Eu deixei uma lista de CPF, eu vou disponibilizar esses arquivos todos aqui no GitHub para você. E aí você pode seguir utilizando os arquivos, esses mesmos arquivos que você está vendo aqui. Eu vou deixar esse CPF que eu deixei aqui. Esse CPF não é de ninguém, é um CPF gerado em qualquer gerador de CPF na internet, então não há problema em utilizá-lo. Então vamos lá, é o seguinte, aqui a gente vai ter que multiplicar os 9 primeiros dígitos do CPF por uma contagem regressiva iniciando de 10 e terminando em 2. Então seria basicamente isto daqui, ó. Vou pôr um em cada linha aqui. 1, 5, 6, 4, 2, 1, 7, 4, 6. Certo? Esses são os 9 primeiros dígitos desse CPF aqui. Então, multiplicaria por 10. Vou colocar o sinal de multiplicação em todos aqui para andar mais rapidinho. Multiplicaria por 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e aí termina, né? Aqui fala que terminando em 2. O que acontece? Essa multiplicação aqui vai gerar um resultado para cada dessas linhas aqui, certo? Cada resultado desse a gente vai somar. Deixa a gente fazer já a multiplicação, já que já está aqui, a gente pode dar um print em cada uma dessas linhas aqui. E aí a gente vai ter os resultados dessas multiplicações aqui. Vamos colocar aqui. E vamos dar um play aqui para executar. Então aqui estão todos os resultados dessas multiplicações aqui. Seguindo aqui no nosso arquivo, a gente deve somar todos os valores das multiplicações do passo 1, que é esse passo aqui. Então a gente deve somar todos esses valores aqui. Então vamos lá, print, vou somar na mão mesmo, 10 mais 45, mais 48, mais 28, mais 12, mais 5, mais 28, mais 12, mais 12, certo? Só conferindo, 10, 45, 48, 28, 12, 5, 28, 12, 12. Beleza, a gente pegando esse resultado, que dá 200 aqui no caso, a gente precisa subtrair o resultado do passo 3. Não, esse aqui, esse é o passo 3. Obter o resto da divisão entre a soma e 11. Então, obter o resto da divisão entre a soma e 11. Essa soma deu 200, então print para a gente obter o resto da divisão.
se você já conhece aí qualquer linguagem de programação, vai utilizar este símbolo de porcentagem. Então, o resto da divisão entre 211 é 2, no caso aqui. E daí, subtrair o resultado do passo 3 por 11. Então, vou dar mais um print, cheio de print aqui na tela. 11 menos 2, 9. Então, tá certo aqui, ó. O nosso primeiro dígito aqui é esse valor aqui, o 9. Depois dessa conta toda aqui, certo? Vamos ver aqui para a gente obter... Deixa eu já copiar esse CPF, como se eu estivesse gerando uma variável aqui, vamos supor, 421, 746, 9. Esse foi o primeiro dígito que a gente obteve. Para a gente obter o segundo dígito, multiplicar os 9 primeiros dígitos do CPF mais os 9 primeiros dígitos do CPF mais o primeiro dígito que a gente obteve anteriormente por uma contagem regressiva iniciando de 11 e terminando em 2. Então, aqui é a mesma coisa, só que agora eu inicio de 11. Como eu tenho mais um número no CPF, que é o dígito que a gente gerou, a gente começa agora de 11. Então, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. E agora o nosso dígito aqui, que é 9, né? Vezes 2. 9 vezes 2. Deixa eu obter aqui de novo esses resultados. E fazer isso aqui de novo. 11 mais 50, mais 54, mais 32, mais 14, mais 6, mais 35, mais 16, mais 18, mais 18, certo? Então, vamos obter, aqui deu 254, 254. O resto da divisão entre 254 e 11, no caso aqui é 1, então 11 menos 1, deu um número 10. Quando o número é maior que 9, deixa eu ver aqui se está escrito aqui em algum lugar. Se o resultado do passo 3 for maior que 9, do passo 4, no caso aqui, foi maior que 9, o dígito é 0. Caso contrário, o dígito é o valor do passo 4. Então, como esse resultado aqui deu 10, é maior que 9, qualquer valor maior que 9, a gente vai converter em 0. Então, o dígito final aqui é 0. Seria este dígito aqui. Então, esse CPF 156-421-74690 seria válido quando a gente comparasse lá no nosso sistema, certo? Isso aqui, voltando a repetir, eu só fiz para te mostrar como é que a gente faz a conta no algoritmo. Eu fiz tudo na mão aqui e agora a gente vai começar com os trabalhos aqui realmente em Python, certo? Então vamos lá. Aqui no projeto eu só tenho esse arquivo de algoritmo, que é o que eu li para você agora mesmo, e esse arquivo de testes aqui que eu estava fazendo testes. Agora eu vou criar um novo arquivo Python, onde a gente vai chamar ele de valida CPF. E aí a gente vai vou importar o módulo re, porque eu sei que eu vou precisar desse módulo aqui. Eu já montei essa classe várias vezes aqui, então eu sei que a gente vai precisar do módulo re. Então a gente vai iniciar aqui, a gente vai criar uma classe aqui, valida CPF, e aqui eu vou dar um pass aqui nessa classe aqui, certo? Só para a gente vir aqui no nosso arquivo de testes e dar um import from valida CPF, import valida CPF, certo? E eu vou colocar aqui CPF igual a valida CPF. E aí já a gente dá uma incrementada aqui. Aqui eu vou definir um método init aqui, para a gente receber a variável do CPF. Então, init CPF. E aí a gente já vai receber a gente vai criar a variável aqui, self CPF, igual a CPF, certo? Eu vou definir aqui um método, uma property, aqui, que vai ser um getter aqui para esse CPF aqui. Então, vamos colocar o nome aqui desse método de CPF. E
return this, desculpa, self.cpf. Certo? Então, essa property aqui nada mais vai ser de que quando a pessoa, por exemplo, colocar lá na instância da classe, por exemplo, ser classe.cpf, a classe, ao invés de obter o atributo diretamente, ela vai usar essa property para obter o CPF. Isso é útil. Se eu precisar mudar alguma coisa aqui no CPF, eu posso vir aqui nesse método aqui e modificar sem modificar o modo com que a pessoa que utiliza a classe está obtendo os dados lá, certo? Aqui eu vou definir também um setter, então eu vou colocar um cpf.setter aqui e vou definir um método também chamado cpf, que vai receber um parâmetro cpf e vai criar a variável self.cpf igual a CPF, certo? Esse método aqui eu estou criando para a gente já chamar um outro método que eu vou remover qualquer coisa que não seja número do CPF. Então eu vou criar um método estático aqui, porque eu não vou precisar de nada da classe nesse método. Então vou definir def, vamos colocar o nome dele de só números. E ele vai receber um parâmetro CPF e aqui ele vai retornar re.sub. É o que a gente está importando aqui em cima, que é expressão regular. E .sub vai substituir tudo o que não for número para nada dentro do nosso CPF. E aqui, onde eu estou usando o setter do CPF, eu vou dar um self. Só números e o CPF que a gente está setando no caso. Isso que eu fiz aqui simplesmente vai fazer o seguinte: eu vou dar um print no CPF aqui, print self CPF, para você ver que aquilo ali que a gente já fez, desculpa, que é isto. Certo, agora tá certo. Aquilo ali que a gente fez, isso aqui, tudo que a gente fez, o getter, o setter e esse método estático aqui, ele vai remover todos os caracteres que não são números do CPF. Então, a gente pode pegar um CPF qualquer aqui, sei lá, esse aqui. Deixa eu copiar ele aqui. E no valida CPF, a gente já vai mandar esse CPF. Você vai ver que ele vai ser retornado aqui sem nenhum ponto, sem nada. Só os números mesmo dele. Aqui, o CPF foi retornado sem nenhum ponto, sem nada. Só os dígitos mesmo, que é o que a gente precisa, certo? Aqui eu vou fazer mais dois métodos, que é o método valida, que é o método que a pessoa vai utilizar para validar o CPF lá. Então, nesse método eu já vou falar de cara aqui, if not self.cpf, return false. E aqui, eu vou voltar aqui e vou falar assim, if cpf.valida, o CPF é válido, print CPF válido, e else print CPF inválido. Certo? Então, enquanto a gente estiver montando a classe, o CPF é claro que vai dar inválido maior parte do tempo. A gente não fez cálculo nenhum ainda. Então, nesse método valida, se não tiver o CPF, return false. Aqui eu vou definir um outro método, que é um método que vai fazer aqueles cálculos que a gente fez na mão. Então, eu vou colocar calcula dígitos. E aqui, esse método também pode ser estático. Não precisa ser um método que a gente não vai utilizar isso aqui. Aqui eu vou receber uma fatia do CPF, porque eu vou receber os 9 primeiros dígitos e depois os 10 dígitos, que é os 9 primeiros dígitos mais o CPF. Já você entende. Beleza. Nesse método aqui, eu vou dar um print. Ok, aqui só por enquanto. E aqui dentro eu vou fazer um... Vai ser aqui? Não.
Vai ser aqui. Vamos lá, self. Vamos criar uma variável chamada novo CPF igual a self.valida. Não, desculpa, self.calcula, né, dígito posições, e aí eu vou enviar uma fatia do CPF. Self.cpf eu vou enviar os 9 primeiros caracteres do CPF para cá, certo? Aqui nesse calcula dígitos aqui, eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu quero fazer é checar se esse CPF não é uma sequência de caracteres. O que ocorre? Se a pessoa colocar, por exemplo, o CPF 1110000, sequências de caracteres direto de 00000, 11 zeros até 9 zeros, essa conta aqui vai retornar um valor true, como se o CPF fosse válido. Então, para a gente evitar isso, eu vou colocar sequência igual a fatia CPF 0. Aqui eu estou pegando o primeiro caractere do CPF, no caso lá, certo? O CPF enviado foi, eu não lembro. Deixa eu deixar ele aqui para a gente ir observando ele aqui. Eu vou colocar ele comentado aqui. Depois a gente apaga. Então, o primeiro dígito do CPF ali é 4. Então, essa sequência aqui vai ser o primeiro caractere vezes o tamanho da fatia aqui do CPF, no caso, que é len fatia CPF. No caso, são 9 dígitos, né? Vamos dar um print na sequência só para você ver o que retornou. Então, aqui, ó. 4, 4, 4, 4, 4, certo? Se essa sequência aqui, se essa primeira fatia for 4, 4, 4, 4, 4, isso aqui, o CPF já é inválido, certo? Então, a gente já valida aqui. If sequência igual a fatia CPF, return false, certo? Aqui, como eu estou retornando false aqui, pode ser que dê um erro, porque eu vou reutilizar esse método aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. If not fatia CPF, return false, certo? Beleza, só porque quando eu reutilizar esse método aqui, se eu der esse retorno aqui, ó, esse retorno false aqui, pode ser que gere um erro na nossa classe ali depois. Aqui a gente vai fazer o cálculo entre os 9 primeiros dígitos do CPF, por uma contagem regressiva de 10 a 9, certo? Então, a gente vai fazer um for. Aqui, eu vou pegar a chave e o multiplicador do CPF em. E aqui eu vou colocar aquela regrinha enumerate. Aqui eu vou colocar um range. No range eu vou colocar len fatia CPF, que vai terminar no número 2 e vai ser um decremento, né? Vamos ver se deu certo isso aqui. Vou dar um print na chave e no multiplicador aqui para a gente ver o que retornou. Deu errado aqui. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, tá começando de 9, já tá errado aqui. Tinha que começar de 10. Então, aqui é a fatia do CPF mais 1. E aqui tá terminando em 3. Tem que terminar em 2. Então, aqui eu vou colocar 1. Vamos ver se deu certo agora. Agora começou de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e terminou, certo? Beleza, e aqui a gente tem as posições, as 9 posições do CPF. Então agora tá certinho, de 0 a 8. Contando o 0, são 9 posições. Então, beleza, se a gente der um print na fatia do CPF com essa chave aqui, você vai ver que agora a gente vai ter, por exemplo, deixa eu colocar o multiplicador aqui, só para você ver bonitinho. Vamos ver o que acontece. Então, aqui a gente vai ter aquela conta, 4 vezes 10, 1 vezes 9, 3 vezes 8, 7 vezes 7, e assim até o 2, certo? A gente precisa pegar uma soma, né,
dessas multiplicações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar soma, criar uma variável soma com valor 0, e aqui eu vou colocar soma mais igual a essa multiplicação aqui, ó. Certo? Aqui, como a fatia do CPF vai ser uma string, eu vou converter ela para inteiro. Então vou dar um cast aqui. E aí, no final aqui, você pode ver a soma. Vamos dar rodar isso aqui. Essa soma deu 207, certo? Para a gente pegar o resto da divisão, então o resto é igual a soma por 11, certo? O resto da divisão da soma por 11. Deixa eu dar um print no resto aqui para a gente ir vendo o que está ocorrendo. Então foi 9. Tá. O que acontece aqui? A gente tinha que ter colocado primeiro 11, que aqui fala pra gente que é subtrair o resultado do passo 3 por 11. Então a gente já vai fazer isso aqui, 11 menos o resto da divisão aqui, certo? E tem mais um teste para a gente fazer. Se o resultado do passo 4 for maior que 9, o dígito é 0. Então, aqui a gente já pode fazer também resto é igual a resto, if, resto menor ou igual a 9, else 0. Pronto, e aí aqui a gente já vai ter o dígito. Dígito é 2 desse CPF aqui. Então tá certo o nosso cálculo aqui. O dígito é 2, beleza? Para a gente obter, aqui eu vou dar um return. Return, fatia CPF mais resto. O resto aqui é inteiro, então eu vou converter ele para para string, só para a gente poder concatenar aqui. Então eu estou retornando agora a fatia do CPF mais o dígito que me foi enviado, certo? Então aqui eu tenho que reutilizar essa classe aqui, novo CPF, igual a self.calcula dígitos. Só que agora eu vou enviar o novo CPF, que ele já tem o dígito agora. E aí o CPF retornado, vou dar um print nele aqui, novo CPF. E aí, ó, já dá para você ver que o CPF enviado, que foi enviado aqui na classe, ó, é o mesmo CPF que a gente gerou os dois últimos dígitos. Então, no caso, esse CPF seria válido. Para a gente fazer essa checagem aqui, a gente vai fazer simplesmente if novo CPF igual a self.cpf return true. Se não passar nessa condição aqui, return false, certo? Então, foram menos 50 linhas de código. A gente fez um validador de CPF. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar esses prints que a gente colocou aqui para a gente fazer uns testes na classe aqui. CPF válido, certo? Vamos fazer algum teste aqui. Vamos colocar uma sequência para a gente ver. CPF inválido. Então já não está aceitando sequência. Se fossem zeros, vamos testar com zeros. CPF inválido. Vamos testar alguns CPFs desses aqui para a gente ver. Pegar qualquer um aqui e colocar aqui. Enviar. CPF válido. Beleza? Se eu colocar um tanto de escrita aqui, um monte de espaço, também vai continuar dando CPF válido, porque a gente já removeu qualquer outro caractere que não seja número. E se a gente mudar esse número aqui, sei lá, para 1, você vai ver que vai dar CPF inválido aqui. Vamos voltar ao CPF do jeito que estava, não só os dígitos. Se a gente mudar, por exemplo, qualquer número desse CPF aqui, você vai ver que vai dar CPF inválido aqui. Então,
É isso, pessoal. Vou disponibilizar essa classe para vocês darem uma estudada nela aí lá no GitHub. Se tiver alguma sugestão, alguma modificação para a gente fazer aqui, alguma melhoria no código aqui da classe, é só me falar que a gente vai modificando, a gente vai melhorando essa classe aqui, certo? Esse foi o tutorial de hoje, espero que tenha gostado. Se tiver alguma sugestão de tutorial, não hesite em comentar aí. Até o próximo, um abraço.